Como se constrói um agrupamento? Como se constrói uma escola a ler mais? Que caminho é necessário trilhar para se alcançarem os resultados que é esperado alcançar? Quanto tempo demora este processo? Para obtermos a resposta a estas e outras questões, vamos agora conversar com representantes de 3 agrupamentos de escola que evidenciam um caminho de boas práticas no desenvolvimento de uma cultura leitora nas suas comunidades. Olá, boa tarde a todas e a todos. Como disse a Luísa, nós estamos aqui reunidos, temos aqui 3 escolas convidadas, que no fundo representam todas as outras que estão aqui nesta sala e que estão em casa a acompanhar-nos. Nós temos aqui um agrupamento de escolas Terras de Laros, representada pela sua diretora, a doutora Margarida Garcia. Temos um agrupamento de Real, em Braga, representado pelo professor bibliotecário José Barroco. E temos um agrupamento de escolas de Condeixa, aqui muito próximo de nós, representada pela professora bibliotecária Carla Fernandes. Este bocadinho em que vamos estar aqui à conversa chama-se Caminhos para Ler Mais. E cada uma destas escolas que temos aqui presentes tem já o seu percurso construído. E tem já uma longa história neste grupo de escolas a ler mais. Entraram em 2012, 2014, ainda na primeira fase do projeto. Como eu dizia, vamos apresentar alguns caminhos que têm vindo a ser percorridos por estas escolas, à medida que vão construindo os seus projetos, porque os caminhos fazem-se caminhando. E estes caminhos são diferentes, necessariamente, porque diferentes são as escolas, diferentes são as comunidades e, portanto, diferentes são os percursos. Para fazermos uma pequena contextualização, nós pedimos a estas escolas que fizessem um pequeno vídeo de apresentação e é esse pequeno vídeo que vamos ver agora, antes da conversa que teremos a seguir. Eu vou ler por prazer, eu vou ler para aprender. Eu vou ler porque ler é o máximo. Eu vou ler por prazer, eu vou ler para aprender. Eu vou ler porque ler é o máximo. Eu vou ler por prazer, eu vou ler para aprender. Eu vou ler porque ler é o máximo. Eu vou ler por prazer, eu vou ler para aprender. Eu vou ler porque ler é o máximo. Eu vou ler por prazer, eu vou ler para aprender. Eu vou ler porque ler é o máximo. Eu vou ler por prazer, eu vou ler para aprender. Eu vou ler porque ler é o máximo. Crescer a Ler Mais é o projeto do agrupamento de escolas de Condeixa Nova. O fomento do prazer de ler, a melhoria da compreensão leitora e ler ao longo da vida são os desígnios deste projeto, que se constitui num conjunto de atividades diferenciadas para os diferentes níveis de ensino, desde o pré-escolar até ao ensino secundário.
Mas a formação é também ela uma preocupação deste projeto. A leitura não se faz se não houver uma formação adequada dos mediadores. Crescer a ler é constituir-se progressivamente como leitor e fazedor de significados. Então a nossa primeira questão é a seguinte: qual é que é o segredo para o sucesso de ter um agrupamento a ler mais? Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer partilhar aqui a nossa experiência no agrupamento. O que temos vindo a fazer já há muitos anos, nós entramos em 2014 no projeto Ler Mais. Quando entramos já tínhamos algum trabalho feito também nessa área. Eu acho que um dos segredos é a permanência das pessoas no agrupamento, porque está ali a minha colega Graça, a professora bibliotecária, este ano temos mais uma, mas que está desde o início e, portanto, a coesão das equipas aqui é muito importante. Mas, para além disso, houve sempre a vontade e houve sempre a vontade de sensibilizar os colegas de todas as áreas curriculares e de tornar este projeto, o Ler Mais, um projeto chapéu do agrupamento. É neste momento dos principais projetos e é um projeto que engloba atividades a vários níveis e em várias áreas do agrupamento. Esta é talvez uma das, enfim, eu diria a vontade política, não é? De fazer da leitura uma das principais armas. As coisas estão a correr e como é que vamos resolver os problemas que estamos a encontrar é o que nos faz depois ir percorrendo o caminho, não é? Seja durante o ano, menos, mas sobretudo uma vez por ano, traçar o plano, traçar a estratégia para avançar no próximo ano e para dar maiores fundações ao projeto no ano seguinte. Não me quero alongar, fico por aqui. Obrigada. Muito bem, muito obrigada. José. Boa tarde a todos. É com enorme gosto que estou aqui a representar o agrupamento de escolas de Real e concretamente neste painel. Respondendo à questão da Luísa, na minha opinião,
e pela experiência que vou tendo enquanto professor bibliotecário, penso que é fundamental o trabalho colaborativo e em várias frentes. A colega de algum modo já abordou essas questões, mas é importante o trabalho com a direção. Não é possível desenvolver nenhum projeto, nem sequer promover de uma forma, eu diria, conveniente a leitura se não houver um comprometimento da parte da direção. Tem que haver esse compromisso. Quando nós fazemos uma candidatura para a rede de bibliotecas escolares, aparece sempre um papelinho para o diretor assinar em que se compromete. Isso, na minha escola, é feito desde que estou lá, desde 2009, e há sempre esse compromisso da parte da direção. Nós já tivemos projetos ligados à matemática e eu falava com a diretora e pedia-lhe horas para o 5º ano, para o 7º ano, para trabalhar a matemática. E a diretora fazia isso. Tivemos projetos ligados às ciências em que as AECs do primeiro ciclo eram dedicadas às ciências, 3º e 4º ano. Então nós tínhamos as AECs para trabalharmos a ciência. Neste momento eu faço parte da equipa PAD da escola. Pedimos que as AECs do primeiro ciclo fossem dedicadas a TIC. Então temos esse compromisso da direção. Portanto, tem que haver, num primeiro momento, esse compromisso da parte da direção. Depois, também o trabalho colaborativo com os departamentos curriculares. Não é possível nós desenvolvermos, seja que atividade for, ligada à leitura, ligada à escrita ou qualquer outra atividade, se não houver também esse trabalho com os departamentos. E depois também o trabalho colaborativo, que no caso concreto de Braga é feito de uma forma excelente. Portanto, eu estou lá desde 2009, que é feito pela Regina e também pela doutora Aida da Biblioteca Municipal, que é esse trabalho que nós também fazemos ao nível das bibliotecas escolares. Portanto, há ali uma entreajuda que é extremamente importante. Vamos partilhando ideias, vamos partilhando práticas entre todos, temos reuniões com uma certa periodicidade para partilharmos exatamente práticas, e isso também é importante porque vamos aprendendo uns com os outros. E também, para não me alongar mais, ficaria por essa questão do trabalho colaborativo, que me parece extremamente importante. Então, boa tarde a todos. Eu estou aqui em representação do agrupamento de escolas de Condeixa Nova e sou herdeira do projeto A Ler Mais. Ou seja, eu estou há pouco tempo, acho que me ouvem, estou há pouco tempo colocada nesta escola e esta escola, desde 2014, está com um projeto A Ler Mais. E este projeto tem-se constituído ao longo dos tempos sempre com uma matriz fundamental, que é o trabalho em rede. Em Condeixa trabalha-se em rede, e quando se fala aqui em rede é não só dentro da escola, mas também com as entidades parceiras fora da escola. Ou seja, nós contamos com uma estreita relação com a Biblioteca Municipal, que com os seus recursos e com os recursos da escola, permite fazer coisas diferentes. Permite-nos alargar a leitura a todo o agrupamento. Permite-nos fazer em parceria, aproveitando o que de bom há em cada um dos lados. Permite-nos ter recursos diferenciados, que a escola não teria se não estivesse tão próxima da Biblioteca Municipal. Portanto, o que eu encontro em Condeixa e que não tenho encontrado, e eu já passei por vários contextos, é exatamente este trabalho em rede entre as bibliotecas do mesmo município, que faz com que a leitura possa crescer, tanto a nível de recursos humanos, como a nível de recursos materiais. Quero também dizer que o que faz o sucesso de todos os projetos é o caminho. E, portanto, nós vamos caminhando e na nossa resiliência e com todas as areias que vão entrando nas engrenagens, nós vamos tentando resolver. O trabalho colaborativo na escola é muito importante e aquilo que o colega disse eu subscrevo. De facto, é muito importante que haja uma direção que saiba para onde vai e depois, dentro das estruturas intermédias, termos pessoas que colaborem com as ideias que a biblioteca tem. Porque a biblioteca não pode fazer sozinha, tem que fazer sempre com os outros. E em Condeixa, neste caso, nós vamos fazendo com os outros. Obrigada por esta primeira questão.
E acho que sou eu. Eu fiquei assim um bocadinho. Vamos imaginar, agora aqui, também, a leitura também é um bocadinho de imaginação, que eu sou uma nova professora que chega, que cai de repente de paraquedas no vosso agrupamento. E eu venho de uma escola que não é a Ler Mais, até nem nunca ouvi falar no projeto a Ler Mais. Como é que, recém-chegada, vocês conseguem, no vosso agrupamento, ou que estratégias vão seguindo, para que os novos colegas que chegam, no fundo, adiram a esta visão um bocadinho partilhada que já está em curso na escola e se integrem neste ambiente de escola a ler mais? Se calhar fazíamos agora a voltinha ao contrário, da Carla para lá. Então cabe-me a mim começar, não é? Sim. Ora bem, eu acho que a empatia criada com os colegas novos é fundamental para o primeiro passo. Ou seja, a primeira coisa é apresentar-me como pessoa e integrada num espaço e num contexto que é a biblioteca escolar. Depois, dentro da biblioteca, como é que eu posso chegar até aos meus colegas novos? Ir apresentando aquilo que nós temos para dar. E essa ideia, por um lado, está nas novas tecnologias que nós temos nos nossos meios de difusão, como o nosso blog, o nosso Instagram, o nosso rede de bibliotecas de Condeixa tem o seu Facebook, e, portanto, nós vamos divulgando por essas vias. E a contaminação vai-se fazendo também, porque vamos começando a ficar amigos uns dos outros, porque isto é mesmo assim. Hoje a vida social funciona também nas redes, mas dentro da escola a ideia é tornar a biblioteca apelativa e fazer chegar as coisas da biblioteca à sala dos professores. E isso é um bocadinho, eu ando sempre a fazer cartazes, e são os cartazes com cores, que vão anunciando aquilo que se vai fazendo no outro bloco, que por acaso não é o bloco da sala dos professores. E eu acho que, neste caso, e nós sabemos, conhecemos várias bibliotecas pelo país, o facto da biblioteca não estar no bloco administrativo central da sala dos professores, às vezes tem esse inconveniente. É que os professores esquecem-se de ir à biblioteca. Então a ideia é nós andarmos ali assim um bocadinho aos pulinhos a fazer que estamos lá. Então, a fazer não, mostrando que estamos lá. E, portanto, essa ideia de mostrar que estamos lá é fazer atividades, divulgá-las, fazer chegar à sala dos professores o que estamos a fazer chegar aos e-mails dos professores, através das nossas newsletters, o que é que vamos fazendo, convidando-os e partilhando com eles também, tentando envolvê-los nas atividades que, por exemplo, as atividades de leitura não se fazem se não tivermos uma estreita relação com o Departamento de Línguas, nomeadamente com os professores de português. Portanto, tem que haver esta inter-relação pessoal, interpessoal, e depois, dentro da própria instituição, haver esta forma de chegar aos outros através não só da presença, mas também do contacto virtual, que hoje é um meio de chegada que é inalienável. Ok. Da minha parte, eu concordo integralmente com o que a colega disse. Acrescentaria um ou dois aspectos, que é através das atividades que a biblioteca vai fazendo, a biblioteca conquista o seu espaço. E a biblioteca, no meu agrupamento em concreto, e penso que no geral dos agrupamentos, a biblioteca é um espaço de referência, um espaço de trabalho. Isso conquista-se com as atividades que se vão dinamizando, mas também se conquista de outra forma. É a biblioteca estar presente no centro de decisão, no pedagógico. Por exemplo, neste momento, quando as escolas começaram a construir os planos de ação de desenvolvimento digital, é importantíssimo, ou era importantíssimo, que a biblioteca marcasse presença. Para quê? Porque há lá alguns aspectos que dizem respeito à biblioteca, mas há outra em que a biblioteca pode colaborar. E, portanto, sempre que os nossos colegas virem a biblioteca como um recurso educativo facilitador do trabalho que eles desenvolvem na escola, eles vão procurar a biblioteca e têm-nos também em consideração para todo o trabalho que é feito na biblioteca. E, portanto, é importante que a escola, que a biblioteca, marque presença na elaboração de documentos fundamentais, como seja o projeto educativo, o regulamento interno, e, portanto, na formação de professores, na formação interna, e penso que passa muito por aí também, para além do que a colega já disse, naturalmente.
eu pego aqui na ideia do José, não é? Pego na ideia do José relativamente ao PAD, por exemplo. Nós também tivemos a preocupação de integrar o professor bibliotecário, está na equipa do PAD e o PAD tem várias iniciativas que estão relacionadas com a biblioteca. Isto para fazer aqui a ligação. Mas eu queria referir um outro aspecto e que tem a ver com vou voltar de novo à colaboração, agora noutra perspectiva, e com o centro o Conselho Pedagógico como centro de decisão, como dizia o Zé. Isto porquê? Porque já vos falei aqui que para nós o A Ler Mais é um projeto de chapéu. Já dei outros exemplos, o Ecoescolas, em breve, se tivermos sorte, o Ciência Viva, mas para já o A Ler Mais é um grande projeto de chapéu. Então, o que é que foi feito? Como é que nós podemos integrar com os outros e integrar a biblioteca? Desde logo na planificação das atividades de todos os departamentos. E, portanto, de há 2 anos para cá, no nosso PAA, todas as atividades têm um selo de um dos projetos de chapéu, há outros, mas todas as atividades que possam estar em integração com a biblioteca, em parceria com a biblioteca, essas atividades têm o selo A Ler Mais. Claro que vamos encontrar mais atividades com o selo A Ler Mais no departamento português, mas isto fez com que o departamento do primeiro ciclo ou do pré-escolar se viessem comprometer com atividades de leitura, fez com que, por exemplo, o departamento como o de ciências, numa atividade que já é tradicional, que é o respirar poesia, começou por ser fumar poesia, mas depois o politicamente correto levantou questões. Portanto, neste momento é o respirar poesia, que é uma ligação com a saúde, não é? Uma ligação com os pés e festeja o dia do tabaco, não é? O dia do não fumador. Pronto, obrigada. E, portanto, desde logo, quando se faz a planificação das atividades anuais, há este comprometimento com atividades de ligação à biblioteca. E são os próprios, e lá está, trabalha-se em Conselho Pedagógico, e são os próprios coordenadores de cada departamento que vão ter com o professor bibliotecário, ou vice-versa, não é? E aqui eu vou responder à questão dos colegas novos. E, portanto, os colegas novos recebem, bebem desta articulação com o projeto Ler Mais, desde logo, quando nas reuniões de planificação de departamento, não é? No caso do pré-escolar, elas planificam em conjunto para todas as escolas. No caso do primeiro ciclo, a planificação é feita por anos, portanto, independentemente da escola onde está. E, portanto, o professor que é mais do lado das letras, digamos, se calhar influencia o colega do lado que é mais virado para a matemática, não é? Que a gente sabe que os professores de primeiro ciclo se dividem, mas como planificam em conjuntos, eles sentem-se apoiados uns aos outros. Voltamos à questão da colaboração. Planificam em colaboração, preparam as atividades em colaboração e depois têm o benefício de qualquer uma das professoras bibliotecárias poder ir à sua sala fazer amostras de ler ou outras atividades de leitura orientada, porque também as duas professoras bibliotecárias não estão organizadas nem por biblioteca nem por nível de ensino. Elas trabalham em articulação com todos os níveis do agrupamento, com todas as escolas, trabalham as duas juntas e vão distribuindo conforme as atividades. E eu acho que isto é também uma mais-valia, é mais uma forma de articulação, quer vertical, quer horizontal, que potencia a colaboração e como potencia a visibilidade da leitura em todas as escolas do agrupamento, não só na escola sede, onde tínhamos biblioteca, portanto a segunda biblioteca é do ano passado, ainda está agora a começar a crescer, mas mesmo só tendo biblioteca na escola sede, nós tivemos sempre a visibilidade da leitura nas outras escolas. E eu acho que esta forma de compromisso inicial com o selo A Ler Mais, não é? Nós inspirámos também noutro, que era o selo Escola Saudável, não é? Então dissemos, não, então vamos ter selos também para os nossos projetos internos. E, portanto, isto é uma forma de compromisso. Este compromisso é a melhor forma de integrar os colegas novos. Obrigada pelas vossas opiniões. Queria só acrescentar uma coisa. Força. Eu acho que o fundamental é mesmo o compromisso de uma direção assim como aquela que ouvimos aqui dizer.
Eu tenho que esclarecer que antes de ser direção, antes de ser diretora, eu sou professora de português e estive desde sempre no início do projeto A Ler Mais. Portanto, não é por acaso que isto surge assim. Mas eu acho que parte sobretudo da vontade e, portanto, até pode, eu não sei se a direção é o ponto fulcral, pode ser, mas se no Conselho Pedagógico houver vários colegas, vários coordenadores de departamento a remar para o mesmo lado e que façam propostas e que avancem e que vão avaliando e propondo correções, etc., também acho que os diretores também não dizem que não é isso se lhes surgirem propostas estruturadas, não é? Pronto, portanto, acho que podemos encontrar aqui, em todas as situações, se pode encontrar aqui um meio termo e uma forma de colaborar e consensualizar as opções que se tomam anualmente. Obrigada. Temos aqui 3 agrupamentos, portanto, são formas de organização por nível de ensino, não é? Desde o pré-escolar até ao ensino, ao terceiro ciclo ou secundário. Não sei se alguma tem secundário? Não, terceiro ciclo. E a minha pergunta é esta. Secundário, pronto, secundário, eu vi ali no filme. A minha pergunta é esta. Quando organizam e quando trabalham colaborativamente para implementar as atividades, planificam e apresentam e pensam por nível de ensino ou pensam, como a Carla mostrava há pouco no seu filme, esta progressão, ou seja, há uma atividade que é a mesma atividade com níveis de exigência progressiva até chegar ao terceiro ciclo ou ao secundário, ou fazem especificamente esta atividade. É para o pré-escolar, completamente diferente da do primeiro ciclo, completamente diferente das dos outros ciclos. Há esta integração ou espartilham as vossas atividades? Pode ser. Bom, eu diria depende. Depende da atividade. Cada caso é um caso. Pronto. Porque, por exemplo, pego nos 10 minutos de leitura que é completamente transversal, não é? Os 10 minutos de leitura não têm a mesma dimensão no ensino pré-escolar. Este ano temos a novidade da mala de sonhos, que é uma mala cheia de livros que as turmas do pré-escolar recebem, não é? E exploram durante um tempo até vir a nova mala. E, portanto, aí os 10 minutos de leitura, claro que são muito orientados, como é óbvio, e têm a especificidade do ensino pré-escolar. No primeiro ciclo, já provavelmente aqueles 10 minutos tem o tipo de livros adequados aos meninos de primeiro ciclo e se calhar no primeiro e segundo ano serão trabalhados com a professora de uma outra maneira, por exemplo. E depois as coisas vão evoluindo consoante os níveis dos alunos e até dentro da mesma turma ou dentro do mesmo ano será diferente. Por exemplo, estou-me a lembrar que havia um problema, havia umas turmas que estavam a requisitar muito poucos livros. E as professoras foram investigar, mas porquê é que estas turmas estão a requisitar tão poucos livros? Então percebeu-se, não há nenhum problema de leitura. Eles estão a fazer leitura, só que eles têm os seus próprios livros. E eles partilham e emprestam uns aos outros. Em determinadas turmas, noutras turmas, percebe-se, não, eles estão a ler pouco. É preciso pôr livros lá na sala para ver se eles pegam, por exemplo. Portanto, as estratégias têm que ser tomadas de forma... Embora o objetivo seja o mesmo, a atividade seja a mesma, as estratégias depois vão sendo adaptadas consoante os problemas que vão surgindo. Por exemplo, entramos em pandemia, fomos para o ensino à distância, então e agora? O que é que fazemos? Colocámos a recomendação e o selo dos 10 minutos, enfim, a imagem dos 10 minutos, no plano semanal de atividades. E, portanto, os meninos, quando recebiam o seu plano semanal de atividades, tinham lá a indicação, não te esqueças, ler 10 minutos todos os dias. É assim, podem ter feito, podem não ter feito, mas estava lá, não é? Estava presente, aquela necessidade, aquela situação. E depois, claro, os professores portugueses, os professores, pronto, os diretores de turma, depois terão feito o outro trabalho de reforço. Mas isto para dizer que, mesmo quando uma atividade é pensada para todo o agrupamento, como é o caso dos 10 minutos, ela depois tem especificidades, tem estratégias que são... Algumas são logo traçadas porque os níveis são... Outras estratégias vão sendo traçadas à medida que os problemas vão surgindo e para resolver aqueles problemas, como dizia também há pouco a colega. Obrigada. Okay.
No nosso caso concreto, há atividades que são comuns, que são idênticas, e outras que são distintas, porque tanto os recursos humanos como as dinâmicas que são criadas no primeiro ciclo e depois segundo e terceiro são diferentes. Por exemplo, no caso concreto do projeto PowerBook, ele funciona muito bem no primeiro ciclo, porque temos a professora que tem horas, tem um horário pré-definido com as turmas na biblioteca, onde os meninos vão trabalhar com o professor. No segundo e terceiro ciclo já não funciona tão bem. Nós tentamos implementar, mas não há essa dinâmica, nem é possível sequer termos ali horas destinadas para as turmas, porque são muitas, os professores também não têm essa disponibilidade, o nosso horário não cobre o horário de todos os professores e, portanto, não resulta tão bem. O caso, por exemplo, do clube de leitura, quando estivemos em casa durante o período do ensino à distância, funcionava muito bem no caso do primeiro ciclo, segundo e terceiro já não funciona tão bem. Portanto, todas essas dinâmicas vão interferir também nas atividades. Depois nós temos que as adaptar. No caso do PowerBook já trabalho mais especificamente só com o professor, porque sei que ele vai dar continuidade àquele trabalho que ele vai fazer à biblioteca, mas não é possível fazer como no primeiro ciclo, por exemplo. De facto, é difícil fazer tudo da mesma maneira, porque os públicos são diferentes, as características são diferentes. E no nosso caso, nós somos duas professoras bibliotecárias, sou eu e a professora Ana Rita, que está ali, e que tem a seu cargo a escola de secundária e um centro educativo. Assim como eu tenho a EB23 e mais uma escola primária que, no fundo, tem tantas turmas quase como a outra, portanto, é outro centro educativo. Portanto, nós temos um público muito alargado, temos duas escolas sede, digamos assim, não é? Temos uma escola sede e outra que tem tantos alunos como a outra, como a escola sede, e, portanto, é um agrupamento muito grande. O que nós tentamos fazer é atividades que sejam direcionadas para aquele público, sendo que o nosso objetivo é sempre a motivação para a leitura e para a escrita. Se vamos fazer uma atividade como o Conto Contigo para alunos de 5 e 6 anos, é para alunos de 5 e 6 anos para fazer exatamente a motivação para a leitura e para a escrita, baseada na literacia emergente, com os tais pressupostos que a Fundação HK nos deixou e que nós agarramos e não largamos, e vamos continuar este ano. E, portanto, temos este trabalho com os meninos de 5 e 6 anos, que não são todos os meninos de 5 e 6 anos do agrupamento. Porquê? Porque nós não podemos obrigar todas as famílias a inscreverem-se nesta atividade. Isto é uma atividade que é oferecida aos meninos de 5 e 6 anos do agrupamento, que é feita com a Biblioteca Municipal, que é feita à sexta-feira à tarde, quando os pais saem do emprego, portanto, fora do nosso horário, às vezes ao sábado, e, portanto, faz-se fora do horário, mas não é para toda a gente, é para aquele núcleo. Mas nós sabemos que esta atividade é fundamental para fazer germinar a leitura. Então, se nós sabemos que é importante que se faça, não temos que fazer para todos. Fazemos para aqueles que se inscrevem. E aqueles meninos de 5 e 6 anos que se inscrevem sabem que vão entrar num ambiente alfabetizador. Sabemos que algumas famílias mais problemáticas são normalmente convidadas pelas educadoras para virem a essas sessões e nós sabemos que isto está a ser focalizado para um público que é importante. Agora, quando nós vamos alargar, por exemplo, para uma leitura, para uma atividade como leitura em vai e vem, sabemos que ela é para o pré-escolar exatamente, até porque a própria indicação que o Ministério dá é que a leitura em vai e vem seja feita para os meninos do pré-escolar. Portanto, é para o pré-escolar. E podemos continuar por aqui. Posso, por exemplo, dizer que temos as amostras para ler mais, que são as tais caixas de leitura que vão para a sala de aula, e que se fazem no pré-escolar e no primeiro ciclo. Não se fazem no segundo, terceiro ciclo e secundário. O que é que vai para a sala de aula no segundo, terceiro ciclo e secundário? São caixas de leitura que apoiam os 10 minutos a ler. Ou seja, nem sempre os alunos trazem os seus livros de casa. E depois uma outra coisa perigosa, que é, as criaturas andam sempre a ler o mesmo livro o ano todo. E nós não nos podemos dar a esse luxo. Portanto, temos que diversificar. Então, umas vezes são os professores que oferecem os textos e que trazem o seu texto de casa,
E aqui podem ser professores de várias disciplinas, porque nós em Conselho de Turma temos um mapa semanal e não obrigamos ninguém a fazer os 10 minutos. Portanto, no Conselho de Turma, portanto, há um horário, de segunda a sexta-feira, e os professores que querem fazer os 10 minutos durante aquele período, primeiro período, segundo período ou terceiro período, assinalam naquele mapa que vão fazer à quarta-feira, ou à segunda-feira, ou à terça-feira, os 10 minutos. Pode ser o professor de português, de matemática, de inglês, de geografia. Por exemplo, o ano passado tivemos uma professora de geografia que esteve a trabalhar as obras do Gonçalo Cadilho nos 10 minutos a ler. Não é? Um exemplo. Agora, estas caixas que eu tenho, que as bibliotecas do segundo, terceiro ciclo e secundário têm selecionadas por nível etário, mais ou menos, portanto, porque vocês já sabem que estas coisas das idades em leitura também são sempre o que são e valem o que valem, mas portanto, nós fazemos essa curadoria de leitura para as caixas que vão para a sala. E os professores sabem que quando estão a ter os meninos sempre com os mesmos livros à frente, mandam o delegado de turma ir buscar a caixa dos 10 minutos a ler. E os meninos levam a caixa e no final da aula voltam outra vez a trazer a caixa para a biblioteca. E eu vou renovando, eu e a minha colega Ana Rita, vamos renovando as caixas. Não o fazemos semanalmente, mas de 15 em 15 dias elas são renovadas. Para o segundo ciclo, para o terceiro ciclo, no meu caso, e para o secundário, a minha colega. Ou seja, isto quer dizer que as atividades de oferta de leitura não têm que ser iguais para todos. Exatamente porque os públicos são diferentes e as necessidades são diferentes. E a construção do projeto leitor, desde o menino pequenino que germina para a linguagem escrita, até ao rapaz do secundário que anda a pensar noutras coisas e que o livro lhe diz muito pouco, portanto nós temos que ir aguçando aqui o apetite de maneira diferente, não é? E sendo assim, as atividades têm que ser diferenciadas. Por exemplo, nós tínhamos inicialmente no Crescer a Ler Mais uma atividade que era o Quem Lê Hoje, que era um convite aos pais para fazerem partilha de leituras na sala de aula. Conseguimos fazê-lo no primeiro ciclo. Ou seja, há turmas no primeiro ciclo que estão a fazê-lo. E fizeram ainda mais, felizmente, na pandemia. Vejam lá que a pandemia traz estas oportunidades. Os pais começaram a entrar nas sessões com os professores para partilhar leituras. Uma maravilha. Portanto, correu muito bem. No primeiro ciclo, quisemos fazer no segundo ciclo e no terceiro. Não conseguimos. Até agora. Acho que não vamos desistir. Mas até agora ainda não conseguimos. Porquê? Porque precisamos daquele gatilho, daquela articulação ainda com os professores das diferentes disciplinas, nomeadamente do Departamento de Português, que ainda não conseguimos dar. Mas não desistimos. Lá está. É esta resiliência, esta perseverança que nós temos sempre que ter para as coisas irem caminhando. Portanto, o Quem Lê Hoje está a funcionar no primeiro ciclo e não nos ciclos seguintes. Pronto, isto são exemplos, não sei se... Sim. Posso? Sim, Margarida. Eu gostava só de colocar aqui, nós temos atividades com os mesmos nomes, mas que são diferentes. E aqui, o Amostras Ler Mais, vocês levam os livros à sala? É assim? Nós temos caixas. São as caixas para eles escolherem nos 10 minutos? Não. As amostras a ler mais são para o primeiro ciclo e para o pré-escolar. Exato. Vão para a sala e eles não fazem 10 minutos. Eles fazem os minutos que quiserem. Okay. As caixas ficam lá. Okay. E os professores fazem o uso pedagógico que entenderem dos livros que vão para a sala de aula. É mais ou menos como a nossa mala dos sonhos para o pré-escolar. Nós temos amostras Ler Mais no segundo e terceiro ciclo, e que se iniciaram logo em 2016 mais ou menos, a pedido das professoras de português, precisamente porque era preciso aumentar os níveis de leitura, queríamos que os miúdos fossem buscar livros à biblioteca e queríamos que eles soubessem que livros havia na biblioteca, não é? Mas sempre com aquele problema do tempo da aula, etc, etc. E então, a professora Graça começou a ir às salas com um conjunto de livros escolhido, adequado àquela faixa etária, digamos, seduzi-los, não é? Apresentar os livros, seduzi-los, e depois começou-se a ver que os livros eram apresentados, eles quase corriam atrás dela até à biblioteca para os requisitar. Pronto.
encontro. E, portanto, começou-se a fazer esta espécie de promoção do livro, ali em 10 minutos de aula. Começou por se fazer, lá está, as tais experiências que depois se alargam. Começou por se fazer num determinado ano, num grupo de turmas, das turmas só de um professor, por exemplo. Depois, em departamento, viu-se que estava a resultar bem, alargou-se a um determinado ano. Depois, é muito trabalho, então, em determinados anos, nos anos faz a professora bibliotecária, noutros anos faz a própria professora de português, e a professora bibliotecária fornece os livros que vão ser apresentados, e assim se foi aumentando os níveis, isto medido pelos níveis de livros requisitados na biblioteca. A questão aí da participação dos pais, a questão da participação, é realmente muito, o livro em bem-vem ou as outras atividades, no pré-escolar, no primeiro ciclo ainda conseguimos a participação dos pais, mas de facto a partir do segundo ciclo é muito complicado, é um daqueles problemas que nós ainda também estamos a lutar com ele e que também ainda não conseguimos resolver. Agora, seduzir os miúdos em aula e levá-los a ir buscar a biblioteca, ou então, como aconteceu na pandemia, os próprios professores levarem para os miúdos requisitarem e depois levarem os livros à sala, pronto, são tudo pequenas estratégias que vêm resolver problemas que se encontram. Obrigada, desculpem, se me alonguei. Nós já vamos caminhando, não é? Para o final ficávamos aqui bem mais tempo. Ainda tenho aqui uma questão que eu gostava que ainda se conversasse um bocadinho sobre ela. Nós já conversámos aqui muito sobre articulação com os nossos colegas, e o professor de português, e o professor de geografia, e como é que fazemos, e vamos a departamento, e em conjunto preparamos atividades, e isso vai-me levando a pensar nos ambientes formais de leitura, ou seja, mais naqueles momentos orientados pelo professor curricular, no momento letivo. E o que é que se passa quando se fala em ambientes informais de leitura, que nós sabemos todos, não é? Que é um dos pilares também deste projeto A Ler Mais, é que a leitura não esteja apenas nos momentos formais, mas também se consigam momentos informais. Podes começar, Carla. Pois, nós também pensamos um bocadinho nisso. Nós criamos os postos A Ler Mais pela escola, que agora com a pandemia ficaram muito comprometidos, porque entretanto depois aquilo tinha que ser tudo muito higienizado e tinha muitos puffs e depois os puffs estragavam-se e portanto neste momento há 2 anos que os postos foram recolhidos, mas a ideia era pôr, e estiveram assim 2 anos, caixas de leitura. Independentemente dos livros se perderem ou não, não interessa. Havia sempre aquela coisa toda, mas a professora vai lá pôr os livros e depois eles levam-nos para casa. Pronto, vamos correr esse risco em sítios mais ou menos supervisionados, em que não dê origem, portanto, a estes atos menos lícitos. Os meninos tinham sempre acesso à leitura, aos livros. E aí podiam estar nos seus puffs, viram o Cassiano a falar dos puffs. Aquele menino, o Filipe, pronto, são os puffs em que eles estão sentados e estão à vontade deles e estão a ler o que eles querem e como querem. Esses postos de leitura A Ler Mais, os postos A Ler Mais, foram um dos aspectos informais de leitura que nós privilegiamos. Outro que nós também fizemos e que neste momento também está suspenso é o passaporte de leitura. O passaporte de leitura consistia em apoiar os 10 minutos de leitura. Ou seja, nós tínhamos as caixas dos 10 minutos e o cantinho da leitura na biblioteca para eles fazerem os seus 10 minutos a ler, mas queríamos uma espécie de concurso. Quem tivesse mais minutos a ler podia carimbar um passaporte que lhe era dado. E no final entregava na biblioteca aquele passaporte carimbado e depois levava outro. No final de cada período nós contabilizávamos quais os minutos que cada aluno tinha feito durante aquele período. E, portanto, esse passaporte de leitura gerou situações como aquelas que todos nós aqui ouvimos, que é, há bocadinho que a Maria João disse, ele podia estar a ler no refeitório, podia estar a ler na biblioteca, podia estar a ler no átrio do Bloco A ou do Bloco B. Era só preciso dirigir-se ao funcionário e dizer, olha, viu que eu estive aqui a ler, importa-se de assinar.
e ficava com os 10 minutos assinados. E quando chegasse ao final do passaporte, entregava à funcionária da biblioteca. Nós queremos um dossiê para arquivar e, portanto, no final do período, ele lá teria o seu prémiozinho. Esta foi uma forma de nós incentivarmos a leitura informal, fora da biblioteca e fora da sala de aula. Boa, muito bem. José? Bom, no nosso caso concreto não temos assim muita preocupação, confesso, com a leitura informal. Eu vou explicar o porquê. Nós em cerca de 2013, 2014, penso que aconteceu um pouco por todas as bibliotecas, notou-se um decréscimo do número de empréstimos, estou a dizer 2013, 2012, por ali, e nós sabemos que houve ali um certo afastamento da leitura, estou a falar de um modo geral, pelo que ia conversando informalmente com outros colegas. Então a nossa preocupação coincidiu um pouco na altura quando se acabou com o estudo acompanhado, quando o Plano Nacional de Leitura deixou de ser financiado, deixou de haver aquela verba que vinha para as escolas, os professores de português deixaram de ter horas específicas para trabalhar a leitura e, portanto, isso coincidiu ali um pouco com uma quebra dos empréstimos. Então, a nossa preocupação foi por aqueles kits que ficamos na biblioteca para os a mexer. Então, nós criamos as Olimpíadas da Leitura, ainda que não seja uma preocupação direta com essa leitura informal, ao promover as Olimpíadas. Penso, nós quando começamos, dávamos um tablet, na altura poucos alunos tinham acesso a um tablet, nós gastávamos 200 euros, era o prémio que dávamos e, portanto, os alunos motivaram-se. Nos primeiros anos tínhamos muitas participações, ainda continuamos com muitas participações nas Olimpíadas. O que é certo é que se verificou, não no imediato, mas passado 2, 3 anos, começou a notar-se que havia mais empréstimos, havia mais requisições e, portanto, era esse o nosso objetivo. E isso depois também se refletia nas participações. Também, já agora acrescentar uma outra coisa, pelo menos eu na minha biblioteca notei isto este ano, que com o Escola Mais, plano 21-23, e como os professores de português têm uma preocupação mais com a leitura e com a escrita, posso dizer-vos que na minha escola há cerca de 40% a 50% de aumento do número de empréstimos. O que significa, portanto, que se os professores também dedicarem um pouco mais de tempo à leitura, também os alunos vêm requisitar mais livros e os 10 minutos a ler mais, nós começamos este ano, começamos só com os professores de português e temos 10 minutos semanais que os professores dedicam. E há muitos alunos que eu não conhecia da biblioteca e que eles vêm requisitar o livro. E, portanto, esse trabalho de motivação que é feito pelo professor na sala de aula é importantíssimo, que só a partir daí é que depois vamos ter alunos que leem formalmente, que se sentam descontraídamente a ler. A propósito disso, só dizer, nós temos as oficinas de teatro com que a biblioteca colabora, porque temos o Timbra, que é o Grupo de Teatro Infantil de Braga, e portanto, temos uma colaboração estreita com eles. Na quarta-feira de manhã, estavam 2 ou 3 meninas lá na biblioteca à espera do teatro que ia começar e entretanto apareceu o professor que disse que tinha estado a trabalhar a parte só do corpo, como é que eles, a parte corporal, e queria trabalhar a parte da dicção, então pediu-me o Alto da Barca do Inferno e levou o Alto da Barca do Inferno e a aula, portanto aquilo era cerca de 90 minutos, terminou e vieram 3 ou 4 meninas do 5º e do 6º ano e vieram-me pedir o Alto da Barca do Inferno que queriam levar. E eu, a primeira vez, não percebi, só depois é que associei e perguntei-lhe se elas estavam no teatro. Portanto, isto para dizer o quê? Que o professor, não sei o que é que ele fez na aula, mas conseguiu motivar as alunas. Portanto, tínhamos meninas de 5º e 6º ano que nunca ouviram falar do Alto da Barca do Inferno e quiseram requisitar o livro. Portanto, essa parte aí é fundamental e, portanto, a nossa preocupação ainda está um bocadinho mais atrás, mas, claro, é importante também preocupar-nos com esse tipo de leitura, embora esses leitores, aqueles leitores que pegam no livro autonomamente e se sentam a ler, esses são como aqueles que nós vimos de manhã, que são muito fáceis de motivar e de tirar coisas deles. Nós também temos algumas atividades ligadas aos contextos informais. Desde logo, vou começar da frente para trás. No início do ano, queríamos os meninos na rua e queríamos o ar livre e, portanto, foi organizado o piquenique leituras e provavelmente é uma atividade, eles gostaram imenso. Nós temos uns bons pinheiros mansos no nosso
quintal na escola sede e, portanto, eles gostaram imenso de estar ali refastelados, não é? Com o seu livro, aliás, surgem fotografias disso. E, portanto, o incentivo da leitura fora da biblioteca vem já desde o início do projeto. Agora vou recuar. Rapidamente se percebeu que era preciso trazer os livros para fora da biblioteca para os fazer chegar aos alunos. E não só livros, revistas também, por exemplo. Uma das zonas da biblioteca mais utilizada até ao início da pandemia era a zona de leitura informal, não é? A zona das revistas, a zona dos periódicos. Depois foi feito um protocolo com a PT. A PT tinha uma maneira, dava antigas cabines telefónicas e, portanto, temos a cabine de leituras na sala do aluno, que depois, lá está, tivemos o mesmo problema, desativada com a pandemia, não é? Mas que está lá, está à espera do regresso, e onde eram colocados livros e também, estou com a colega, não interessa, o livro desapareceu, paciência, é porque alguém o leu, ainda bem. E, portanto, eram colocados lá livros, mas tenho a impressão que não terão sido muitos os que desapareceram e que eles iam andando, né, e que os miúdos iam pegando neles. Claro que isto estava ainda muito em embrião quando começou a pandemia, isto ainda não tínhamos uma experiência grande que nos tivesse permitido aprender ou traçar outras estratégias, etc. Uma estratégia que lá está, em stand-by, à espera de passar a pandemia, era criar, e eu via ao vivo em escolas de Barcelona, são pequenos cantinhos, aquilo é feito sai muito barato, é feito com móveis do IKEA, que é aqueles cubos, tem o cesto onde estão os livros e as revistas, o que o professor bibliotecário lá tiver colocado, e uma almofada por cima. Em qualquer cantinho pode haver um cantinho de leitura onde o miúdo se senta. E uma coisa é nós pensarmos, nós queremos que eles se sentem em vários sítios, mas que espaços confortáveis que não façam doer o rabiosque é que nós temos na nossa escola. Eu cá só tenho muros. Pronto. E, portanto, eu preciso de criar as condições, dar os espaços, os tais cantinhos confortáveis e sossegados, para que eles depois acabem por se sentar lá e por puxarem o livro que está por baixo, não é? E espreitarem. Portanto, esta é uma ideia que está em stand-by, aproveitei à vontade, à espera do final da pandemia, e eu via precisamente em escolas de Barcelona que nós visitámos já em 2020, e estavam colocados precisamente ao pé de janelas. Havia uma escada, e em cada patamar, junto à janela, havia ali o cantinho de leitura, que eu achei aquilo um espetáculo máximo. Pronto. Portanto, para informal, só para terminar, os nossos 10 minutos de leitura têm muito caráter informal, porque é mesmo leitura silenciosa, com os livros, estão no domínio do ler por prazer, do nosso projeto. É leitura silenciosa, é com os livros que os alunos escolhem. O que acontece é que eles já se influenciam muito uns aos outros. Basta um dizer, este é muito giro. Pronto, já não para a requisição na biblioteca, não é? Ou então emprestam mesmo uns aos outros. Portanto, a leitura informal está nos nossos 10 minutos, sim, e são diários, não é? E abrangem, tanto quanto possível, todas as disciplinas e todas as turmas. Não sei se já estão. Queria só dizer que os nossos cantinhos foram patrocinados pela Associação de Pais. Deram-nos puffs, 3 puffs e uma carpete. Uma carpete. E depois nós levamos as caixinhas, são daquelas caixinhas da fruta, que nós pedimos lá aos senhores da mercearia, com os livros. Portanto, aquilo fica ali um cantinho, encostado a uma janelinha, solarinho, pusemos apenas o logo do A Ler Mais, e criamos os nossos postos assim. Foi uma coisa também muito simples e eles aderem bem. É os puffs e a carpete, porque a carpete delimita o espaço. Só por ela já está a delimitar o espaço. Lisa, estamos a terminar, não é? Mas eu não resisto a fazer mais uma pergunta. É a última ronda. Tem que ser muito rápida, mas nós ficávamos aqui mais tempo. Neste trilhar, neste caminho que nos foi aqui apresentado e que eu acho que levamos todos daqui muita vontade de caminhar convosco, a minha última questão e uma resposta rápida é o que vos pedimos, que é: e para onde caminham agora? Chegaram aqui. Ou seja, o caminho ainda não acabou, não é? Não chegaram à meta. Assim, ainda curtinho. Para onde querem levar?
Sim, eu acho que claramente um dos objetivos é que, por exemplo, não tenhamos que definir os 10 minutos como obrigatórios. É sempre o aumento do número de livros requisitados. Neste momento, o envolvimento, estávamos a falar agora ao almoço, do envolvimento dos alunos na própria escolha dos livros a adquirir para a biblioteca, portanto, na renovação, portanto, a participação deles é uma coisa que não tem sido feita, não é? E agora fala-se tanto a voz dos alunos, não é? Portanto, colocar aqui a voz dos alunos na escolha dos livros, lá está, os tais espalhar os livros pelas escolas, colocá-los mais na mão deles, não é? Estarem mais acessíveis, e há também o objetivo o envolvimento das famílias que ainda não está conseguido, não é? O envolvimento das famílias, eu acho que é daquelas partes mais difíceis, sobretudo, como dizia a colega, a partir do segundo ciclo, não é? Pronto, eu acho que estes 3 são bons. Obrigada, Margarida. Bem, eu acho que caminhamos. O sonho era que os alunos do segundo e do terceiro ciclo olhassem para os livros com aquele brilhozinho nos olhos com que os alunos do primeiro ciclo olham quando nós lhe apresentamos um livro. Obrigada, é isso. Para onde caminhamos? A oferta de leitura preocupa-me. Ou seja, nós queremos levar a leitura, mas os recursos vão escasseando. Isso é uma preocupação minha. Como vamos chegar lá? Ou seja, nós neste momento temos, por exemplo, um agrupamento com 2 escolas, como já expliquei, tem ainda 2 centros escolares com biblioteca escolar, onde fazemos as amostras de leitura, onde fazemos a leitura e vai-vem, onde fazemos o Já Sei Ler, em colaboração com a Biblioteca Municipal, mas ainda temos um projeto de itinerâncias documentais para todas as escolas que estão fora portanto, que não têm biblioteca escolar. E isto faz com que os livros sejam cada vez menos para as pessoas a quem nós queremos chegar. Estão a perceber a ideia? Portanto, o caminho que falta fazer é um bocadinho isto, termos mais para chegar a mais pessoas e para seduzi-las mais facilmente. Porque quando nós começamos a ter livros que já foram muitas vezes lidos, deixamos de ter também essa capacidade de sedução, e isso às vezes preocupa-me um bocadinho. Nós neste momento, por exemplo, acabamos de lançar itinerâncias para 12 turmas, 200 crianças, e estão 300 livros em baús para escolas que não têm bibliotecas escolares no nosso agrupamento. Estão a perceber o que é isto? Quer dizer, isto é a gestão de todo um conjunto de recursos que tem que ser feito e que tem que ser feito de forma eficaz. E também não faz sentido nós dizermos que fazemos chegar e depois fazemos chegar coisas desinteressantes. Portanto, esse é um dos nossos desafios. E depois as famílias, sim. As famílias no segundo e terceiro ciclo. Vamos caminhar nesse sentido. E pronto, eu penso que temos muito que agradecer à Margarida, ao José e à Carla estas ideias que partilharam aqui connosco. Por mim ficava aqui um bom bocado mais a conversar. Acho que não esgotámos o tema, nem de perto nem de longe, mas ia pedir uma salva de palmas para eles, que efetivamente... Obrigada.